Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Fábio. Seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico com a temática da família. Eu espero que você esteja bem. E, como de praxe, eu vou deixar aqui na descrição o link do último estudo, cujo tema é Súplicas da Pessoa Idosa. E o tema de hoje é Igreja, uma família sem preconceitos. Olha só. Acessibilidade é um tema relevante para a atuação missionária das nossas igrejas, pois podemos contribuir significativamente para a mudança social no sentido da construção de uma sociedade inclusiva. Mas o que é acessibilidade? Segundo o Decreto de Acessibilidade de 2004, acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Ou seja, a acessibilidade não se reduz às pessoas com deficiência, mas atende a todas. Por exemplo, pessoas idosas, gestantes, pessoas com carrinhos de bebê, etc. Então agora, pegue a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura do texto bíblico, que será a base do nosso estudo de hoje, Êxodo, lá no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 4. Vamos ler dos versículos 10 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém, Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Verso 17. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. O objetivo do estudo de hoje é refletir sobre o acolhimento que temos oferecido ou não às pessoas com deficiências e suas famílias. Destacar a importância de oferecer acessibilidade às pessoas que desejam participar da nossa comunidade e seus diferentes ministérios. O texto de Êxodo nos apresenta Moisés, um dos pais da fé, que é referência na história do povo de Deus, por libertar o povo escravo do Egito e guiar pelo deserto. Toda esta história começou com uma discussão em que Moisés argumentava, no versículo 10. Este homem, escolhido para ser líder do povo, era gago. Tinha enormes dificuldades com o uso da palavra por causa da gagueira. A gagueira é um distúrbio no ritmo da fala, no tempo de execução dos sons, sílabas, palavras e frases, que afeta a fluência das mesmas e prejudica seriamente a comunicação. Então, gente, imaginem só o tamanho do desafio. Um homem com gagueira sendo vocacionado a proclamar
a palavra de libertação ao povo hebreu. No diálogo entre Deus e Moisés, buscamos inspiração para refletir sobre o tema da deficiência e inclusão. Nessa relação, podemos identificar o olhar de Deus para além destas situações. Deus enxerga o potencial de Moisés e é em meio à limitação física que ele age. Moisés, por outro lado, resume seu olhar sobre si mesmo, sobre a gagueira, e diante do chamado de Deus, a usa como impeditivo para o cumprimento da missão. Versículo 13. Deus não abre mão de Moisés, mas escuta o seu clamor e coloca Arão como um apoiador nessa importante missão. Se por um lado Moisés não é eloquente, por outro ele recebe um bordão e autoridade para cumprir o chamado. Uma deficiência não é maior que as demais habilidades que um ser humano pode desenvolver sob a graça de Deus. Versículo 17. A palavra de Deus nos indica que todos os seres humanos podem marcar a história como agentes de transformação e libertação. Ainda hoje existem pessoas com deficiência que são chamadas e vocacionadas para o serviço à igreja e ao mundo, segundo a vontade de Deus. O Evangelho de João testemunha, nas palavras de Jesus, esta vocação, que não faz acepção de pessoas ou de famílias. João 9, versículos 2 e 3. Ou seja, as deficiências não são marcas de culpa e não devem nos remeter à ideia de castigo divino. Aliás, se falarmos em pecado, nós e todas as demais pessoas pecamos e carecemos da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. A deficiência insere-se nos mistérios da criação de Deus e aponta para a força e a criatividade diante da vulnerabilidade humana. As famílias das pessoas com deficiência, bem como elas mesmas, devem ser alvo de acolhimento e aceitação pelas igrejas, que são chamadas a, primeiro, testemunhar o amor incondicional de Cristo, demonstrando a essas pessoas e suas famílias que elas são amadas por Deus, independentemente de suas limitações. João 3,16. 2. Disponibilizar-se a conhecer, relacionar-se e aprender com essas famílias, e que tem muito a nos ensinar sobre a convivência com as diferenças. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. E 3. Assumir a responsabilidade de ser apoio para aqueles e aquelas que têm alguma limitação, incluindo ações práticas e a necessidade de não enxergar obstáculo na deficiência, mas, assim como Deus olhou para Moisés, ampliarmos o nosso olhar para além delas. Atos 10, versículo 34. As pessoas com deficiência podem enriquecer a vida da igreja com suas diferentes formas de ser e viver, nos ensinando sobre a diversidade da criação e sobre a interdependência e solidariedade no corpo de Cristo. Romanos 12, 4 e 5. Quer dizer, a vocação de Moisés, um homem que tinha uma limitação na fala, aponta para ministérios que devem se mostrar acessíveis a todas as pessoas. Assim, a igreja deve perguntar constantemente pelas formas de eliminação de barreiras e de preconceitos em seu cotidiano como comunidade de fé. A igreja também deve ir ao encontro das famílias das pessoas com deficiência. Isso no sentido de apoiá-las em seus diferenciados desafios cotidianos, seja na escola, no trabalho ou na própria comunidade de fé. No caso de Moisés, a gagueira oportunizou a parceria e cooperação entre dois irmãos, Moisés e Arão, rumo à libertação do povo. No caso da igreja, hoje, as deficiências oportunizam novos conhecimentos à comunidade de fé, como, por exemplo,
aprender a língua de sinais e o braille, a aprender novas formas de ser e viver em comunidade, a aprender a construir espaços e relações acessíveis a todas as pessoas e famílias. O que mais a igreja pode aprender? O que você acha? Coloque aí nos comentários, na sua opinião, quais são as lições e conhecimentos que a igreja pode obter e também aprender com as pessoas deficientes. Assim, caminhamos para a conclusão do nosso estudo. Como igreja, família da fé, importa perguntarmos pelo apoio e acolhimento que temos oferecido às pessoas com deficiências e suas famílias, e também pelas condições de acessibilidade oferecidas às pessoas que desejam participar da nossa comunidade e seus diferentes ministérios. Sim, há que incentivarmos e apoiarmos a participação de todas as pessoas, com ou sem deficiências, nos diversos ministérios da igreja. E assim, amado irmão, amada irmã, já quero anunciar aqui o nosso próximo encontro. E o tema será Filhos, entre a permanência e a ausência. Vai ser uma bênção, tenho certeza. Ficamos por aqui. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e compartilhe este estudo bíblico. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.